Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Zero Engenharia, onde a gente transforma dúvida em conhecimento prático. Tem um vídeo anterior aqui do nosso canal que eu falo sobre terra e neutro, e vocês da comunidade Zero bombaram os comentários com perguntas sobre vários tipos de esquema de aterramento. Muita gente perguntou, mas qual esquema que eu devo usar aqui na minha instalação? Por que o meu vizinho tem um padrão diferente? A concessionária influencia nisso? Então hoje eu resolvi responder a todas essas perguntas. Quase todas, tá? Não vamos em todas não. Nesse vídeo você vai entender os 3 principais esquemas de aterramento da NBR 5410, a diferença entre TNS, TNC, TNCS, TT, como as concessionárias de energia da sua região ela influencia nessa escolha e qual o esquema é o mais seguro para a sua instalação. Então, ó, fica comigo, porque isso aqui é essencial, tá? Para qualquer eletricista e engenheiro que trabalha com instalações elétricas, beleza? Antes de mais nada, vamos entender o que é o aterramento, tá? Aterramento, o esquema de aterramento é a forma como o neutro e o terra são conectados desde lá do transformador da concessionária até a sua instalação. Na NBR 5410 ela utiliza 4 letras fundamentais para classificar os terras, e é o T de terra, né, conexão direta com terra, o N de neutro, o neutro da fonte ele é aterrado, né, o S separado, o neutro e o terra correm separados, e o C, que é o combinado, o neutro e o terra dividem o mesmo cabo. A NBR 5410 ela define 3 esquemas principais. São eles o TN, terra neutro, o UTT, que é terra-terra, e o IT, que é o isolado terra. Hoje a gente vai focar nos mais comuns, que é o TN e o TT. Dentro do esquema TN, a gente ainda tem 3 variações, que são eles o TNS, TNC e o TNCS, né? E vamos destrinchar eles agora. Começando pelo TNS, tá? A letra S significa separado. Nesse esquema, o neutro ele vem aterrado lá do transformador. O condutor de proteção ele é separado do neutro desde a origem. O condutor de proteção é o terra, tá? São 2 condutores distintos do transformador até a sua instalação, tá? Vantagens do TNS: é o esquema mais seguro que existe. É o padrão ouro, digamos assim, tá? Da segurança em instalações elétricas. O que mais? Nenhuma corrente circula em nenhum cabo, né? Pelo condutor de proteção, em condições de calma, deixa eu melhorar isso. Nenhuma corrente circula pelo condutor de proteção em condições normais. Ele tem uma excelente compatibilidade com os DRs, né? E é altamente recomendado pela NBR 5410 para instalações novas. Onde que ele é usado? Redes subterrâneas urbanas, edifícios comerciais e residenciais modernos, instalações industriais de médio e grande porte. Identificação: o neutro é aquele cabinho azul claro e o terra é aquele cabinho verde ou aquele cabinho que é verde e amarelo. Beleza? Agora, TNC. A letra C significa combinado. Nesse esquema, o neutro e o terra eles são combinados em um único condutor. Esse condutor é chamado de PEN ou PEN, né? Proteção mais neutro, e ele vem do transformador até o ponto de entrada da sua instalação. Qual é o problema do TNC? A corrente elétrica que circula pelo PEN, ela é continuamente, ela tem um fator contínuo. Se o cabo do PN se rompe, as carcaças metálicas dos equipamentos elas ficam imediatamente energizadas. Então,
esse tipo de ligação é incompatível com dispositivo DR, tá? Nesse trecho, nessa parte da instalação. É expressamente proibido dentro de instalações residenciais, segundo a norma NBR 5410. Pessoal, vamos ressaltar uma situação aqui. Eu vejo o pessoal reclamando que a instalação na casa dele é de um jeito, na área dele é de outro, mas aqui não é a ideia da Zero Engenharia, é o que está na norma, na NBR 5410. É isso que a gente preconiza o tempo todo. Todos os nossos vídeos são baseados na leitura da norma, da 5410, tá? Dito isso, onde ainda é encontrado a instalação do PNC, né? Em redes aéreas antigas de concessionárias, trecho entre transformador e o padrão de entrada, em áreas rurais principalmente, mas nunca dentro da instalação do cliente. Identificação: a capinha do cabo é aquele azul claro, porque ele é considerado neutro, do PN, né, o PEN. E a economia da rede, aí você tem uma economia na rede, mas você também tem um perigo dentro de casa. Essa é a realidade do TNC puro, tá? Aqui vem o próximo esquema, que é o mais comum no Brasil, que é o TNCS. Esse é um esquema misto. O modelo ele exige uma precisão no padrão de entrada, tá? Não pode negligenciar isso. Como que funciona? Passo 1, né? A concessionária entrega um único cabo combinado de PN no seu quadro, né? Aí você tem fase e TNC. Passo 2, no BEP, que é o barramento de equipotencialização principal, ocorre a separação física. O cabo se divide em neutro e em terra, né? Passo 3, daqui em diante os condutores eles seguem isolados para dentro da residência. Fase, TN e S, tá? Alerta vermelho isso aqui, tá? Após a separação do BEP, nunca mais dentro das instalações o terra e o neutro eles devem se juntar em qualquer outro ponto para dentro da instalação, tá? Esse é o padrão na maioria das concessionárias brasileiras. Aí agora vamos falar do TT, do esquema TT, tá? A sigla significa terra e neutro. Quando você não pode depender da concessionária, é para isso que esse esquema de ligação existe. Nesse esquema, o neutro ele é aterrado no transformador da concessionária, beleza? Mas você faz um aterramento seu, independente e exclusivo, lá dentro na sua instalação, ficando de repente aí no seu próprio terreno, tá? Não há conexão direta entre o aterramento da concessionária e o seu aterramento quando usar o TT. Quando a concessionária não fornece um condutor de proteção em áreas rurais, áreas remotas, quando você quer independência total de aterramento na sua rede, quando o padrão oficial ali ele for exigido dessa forma. Isso acontece muito no Nordeste do Brasil, tá? Mas mesmo assim ele ainda tem algumas vantagens. Imunidade contra problemas ou má qualidade do aterramento da concessionária, alta proteção contra sobretensões na rede. E aí, como ele tem vantagens, ele também tem desvantagens, ou ele também tem exigências diferentes. Ele torna obrigatório o uso do DR, do dispositivo DR, de alta sensibilidade, né, de 30 mA. As correntes as correntes de falta elas são menores, tá? Existe uma dificuldade para desarme do disjuntor termomagnético, né? E ele exige que os eletrodos, as hastes, sejam de baixíssima resistência para o aterramento ser impecável. E agora vamos num comparativo direto para especificações de projetos. Então, preste atenção. Você tem o TNS. Vou botar um quadro aqui. TNS,
separado na origem, sim. Risco de carcaça energizada é nulo, né? Compatibilidade com o DR, ele tem total compatibilidade com o DR e é permitido em residências, sim, ele é muito recomendado. TNCS, separação na origem, não, tá? Só no BEP. Risco de carcaça energizada, ele é baixo, mas ele existe. Compatibilidade com o DR só após o BEP. E permitido em residências? Sim, ele é permitido em residências, tá? Ele é até mais comum. TT, separação na origem, isso não se aplica. Risco de carcaça energizada? Muito baixo. Compatibilidade com o DR? Obrigatório, mas DRs altamente sensíveis, de 30 mA. Permitido em residência? Sim, ele é permitido em residência. Padrão TNC. Separação na origem? Não. Risco de carcaça energizada? Sim, ele tem um alto risco de carcaça energizada. Compatibilidade com o DR? Ele é incompatível com o DR. Permitido em residências? Proibido em residências conforme especificações de segurança da NBR 5410. Beleza? Qual é o esquema mais seguro? Em ordem de segurança, do mais eficaz para o menos seguro, a gente poderia classificar como, em primeiro lugar, o TNS, que é o padrão ouro, o TR e o neutro separados desde a origem, zero corrente passando pelo PE, e a melhor opção sempre que disponível. Em segundo lugar, TNCS, o realista, o padrão realista, padrão na maioria do Brasil, né? Ele é seguro, ele é eficiente, desde que a separação do BEP seja milimetricamente executada, beleza? Terceiro lugar é o TT, que é uma alternativa. É perfeito para independência, mas ele pune erros severamente, exigindo um aterramento impecável do DR, tá? E o DR é obrigatório. Em último lugar, a gente tem o TNC puro, que ele é um risco inaceitável. Ele é proibido em interiores, ele gera uma economia extrema da rede externa, que não tem lugar dentro de uma residência moderna, por conta do fator de risco, tá? Aí aqui vem um ponto muito importante. A teoria pertence à NBR 5410, beleza? A aprovação da sua instalação, do seu padrão, pertence à distribuidora local. Cada concessionária brasileira tem as suas próprias normas técnicas de fornecimento, que são as ND, ou norma de distribuição. E ela define o esquema de aterramento, que ele é permitido ali na região, por conta de certas características da região, localização exata do BEP, tá? Requisitos físicos do eletrodo de aterramento, da haste de aterramento. O esquema de aterramento não é apenas uma escolha de design. Cada concessionária brasileira possui normas técnicas rígidas para esse tipo de instalação, tá? Se você não seguir a norma local, o seu padrão ele pode não ser liberado, tá? E aí, para citar alguns exemplos, tá? Por exemplo, a CEMIG usa a ND 5.1 e a ND 5.2, a Copel usa a NTC 903100, a Light usa o Recon BT e por aí vai. Isso significa que o esquema de aterramento ele pode variar conforme a sua região geográfica, tá? Mais uma vez, no sul predomina o TNCS, no sudeste tem ali um mix entre TNCS e TT, no nordeste muitas concessionárias usam o TT como padrão oficial, no norte e no centro-oeste predomina o TNCS e as áreas urbanas e o TT. Claro que essa informação pode variar de acordo com a época que você está vendo esse vídeo, tá? Tipos de rede. Rede aérea geralmente tem um TNC que vira um TNCS lá no padrão, né? Redes subterrâneas é mais comum o TNS direto. Tensão de fornecimento. Monofásico varia muito. Trifásico geralmente como TNCS, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre
vamos chamar de regras de ouro, tá? As duas leis inegociáveis em campo. A lei do BEP, tá? Nunca mais una o neutro com o PE no esquema TNCS, tá? Após o condutor PEN ser desmembrado em neutro e terra lá no barramento de equipotencialização principal, é terminantemente proibido que esses condutores voltem a se encontrar dentro do ponto de instalação, para dentro da instalação, tá? Lei das concessionárias, vamos botar lei número 2, lei das concessionárias. A norma de distribuição, ela é soberana. Antes de puxar o primeiro fio, tá? O primeiro cabo, antes de cravar a primeira haste de aterramento, consulta a ND da sua distribuidora de energia. A NBR 5410, ela te dá a base técnica, mas a concessionária dita a regra final de aprovação aí do seu padrão de entrada na sua região, tá? Queria fazer um resumo prático, tá? Resumindo tudo, o TNS, terra e neutro separados desde o transformador, ele é mais seguro, ele é muito usado em redes subterrâneas e instalações modernas. O TNC, terra e neutro combinados, ele é proibido dentro de residências e ele é só na rede da concessionária. O TNCS, o PEN, na rede, ele é separado lá no BEP, padrão mais comum no Brasil, e ele é muito seguro se ele for bem executado, tá? E o TT, aterramento independente, usado onde não há o PE da concessionária, ele exige um DR de alta sensibilidade. E aí eu queria terminar com regras de ouro. Após separar o BEP, nunca mais junta terra neutro, eu já falei isso aqui pra caramba, reforçando de novo, tá? Consulta sempre a norma da sua concessionária local antes de executar qualquer instalação elétrica, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria falar. Esse vídeo é uma espécie de continuação do outro vídeo que já tem um tempinho, terra e neutro, que eu criei ele para falar sobre a diferença de terra e neutro, que as pessoas se confundiram, e aí a gente percebeu que a confusão é muito mais profunda do que a gente imaginava, tá? Então esse vídeo, talvez eu faça outros para vir esclarecendo mais esse assunto de acordo com o que o pessoal vai colocando de questionamentos no canal. Então por isso, comenta os vídeos no canal para a gente poder ter uma ideia de como que a gente pode ajudar vocês com mais informação, tá? Se esse vídeo te esclareceu, se ele esclareceu as suas dúvidas sobre os esquemas de aterramento, já deixa o like, não tem a pena, gasta like, compartilha com seus amigos eletricistas, tá? Se inscreve aqui no canal da Zero para mais conteúdos práticos e diretos. Nos comentários me conta aqui qual a concessionária que atende aí a sua região, qual o esquema que ela usa, tá bom? Até o próximo vídeo. Zero Engenharia, do zero à inovação.